pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Beatriz da Master Inteligência e eu tô aqui para mostrar para vocês algumas orientações ao fazer o curso da nossa plataforma, tá? Vamos aqui. A gente pede para você assistir o vídeo de instrução da plataforma, que eu mesma fiz. Está no módulo chamado Manual do Aluno, tá? Para poder qualquer dúvida, vocês tiram diretamente com o vídeo, porque ele está bem instrutivo. Durante essa apresentação existem endereços de outros vídeos. Todas as apresentações que a gente faz, a gente coloca alguns links, disso que são vídeos instrutivos que podem ajudar vocês na lida do PDF, tá? E é necessário então vocês lerem todo o PDF para poder verem esses links, tá ok? Pedimos que vejam com atenção e acessem todos os vídeos. A cada vez que sair do seu curso, a gente orienta você clicar no Logoff que está na plataforma. No canto superior, tá? Direito, tem o botão lá de Logoff. Antes de você sair, ao invés de clicar naquele X para poder encerrar, você não clica nele, você clica em Logoff para sair do sistema. Certinho, para a gente ter o registro de vocês na plataforma, o registro de que horas entrou e que horas saiu, tá ok? E atenção também no fim do treinamento. Se existe alguma tarefa ou não. Se não tem tarefa, só finalizar e solicitar seu certificado. Se tiver alguma tarefa, a gente pede que vocês vejam a tarefa direitinho, tirem as dúvidas e enviem para nós para ser corrigidas. Tá ok? Obrigada. É o módulo de inflamáveis e combustíveis. Lá. Essa aqui que vocês estão vendo, começando com o número 20, 20.3, 20.3.1, se refere a NR20. Então, é uma norma de segurança que trata de armazenamento, transborno, transferência, manipulação, movimentação de produtos inflamáveis, produtos perigosos, inflamáveis e combustíveis. E ela dá uma definição do que é líquidos inflamáveis. Então, são líquidos que possuem um ponto de fulgor menor que 60. Então, indo até para baixo de zero. 20.3.2 fala da definição dos gases. Já a NTT não dá definição sobre isso, mas aqui dá a definição. Então, nós temos gases inflamáveis, gases que se inflamam com o ar a 20 graus Celsius a uma temperatura padrão de 1,1,3 kPa. Isso tudo, essas informações tem nas fichas de técnicas, ficha de emergência, FISPQ, ficha técnica de produtos químicos. E temos também, no 20.3.3, líquidos combustíveis. São líquidos com ponto de fulgor maior que 60, né? A gente sabe, para ser líquido inflamável tem que ser menor que 60. Então, maior que 60 e menor que 93.3. É bem verdade que se tiver um produto com 94, 95 ou mais, ele também é um líquido combustível, mas para efeito de enquadramento da NR20, para classificar uma área, quando a gente fala de classe, não estou falando de área classificada, não. Então tem essas terminologias da NR20, ela focaliza, ela fala para classificar a área 1, 2 ou 3. Posto de gasolina já é definido como 3. Aí fica a seguir alguns critérios, nós vamos falar um pouco mais sobre isso nos módulos seguintes, para se fazer a classificação da área, que não é a mesma coisa de uma área classificada. Tudo bem? Gases. Denominação dada às substâncias que, nas condições ambientais de temperatura de pressão 25 e 760 no estado de mercúrio, né, milímetros de mercúrio, que estão no estado gasoso. Vapor, fase gasosa de uma substância. Então, vem do meio sólido ou do meio líquido. O gás, ele já é estado gasoso em si, da matéria, como o caso do gás natural. Mas o vapor, normalmente, ele evapora de uma substância líquida, inflamável ou uma substância sólida também. E você vê aqui que a pressão, né, fase gasosa de uma substância, que a 25 graus Celsius e 760 também milímetros de mercúrio, se encontra sob estado líquido ou sólido. O vapor pode passar para o estado líquido ou sólido atuando-se sobre a pressão
ou sobre sua temperatura. Então, é uma maneira de alterar o estado da matéria. Exemplo, vapor de água, vapor de gasolina. Está lá o milímetro de mercúrio, aquela simbologia mmHg, é uma unidade de pressão. E essa, normalmente, tem na ficha técnica, ou ficha PQ, do produto, que vem dando essa informação cumprindo obrigação legal. Inflamáveis. Pressão de vapor. Pressão numa temperatura de referência na qual um líquido que ocupa parcialmente um recipiente fechado tem interrompido a passagem de suas moléculas para a fase vapor. E a pressão que o vapor exerce sobre o líquido de modo a não haver mais evaporação no recipiente fechado. Quanto maior a pressão de vapor, maior a capacidade do líquido de liberar vapores voláteis, quer dizer, vapores inflamáveis. As definições são essas. Está ali, ó, uma atmosfera igual a 770 milímetros de mercúrio. Uma atmosfera. Se uma atmosfera igual a 770 milímetros de mercúrio, e 770 dividido por 2 é igual a 380. Então, 380 milímetros de mercúrio, que é igual a meia atmosfera, só para dar um exemplo. Então, 380 de mercúrio, meia atmosfera, 95 milímetros de mercúrio, igual a 0,125 atmosfera, certo? Então, são referências, alguns exemplos para fazer os cálculos de atmosfera. A concentração de vapor de uma substância a uma determinada temperatura não pode aumentar indefinidamente, claro, senão ela se transforma. Existe um ponto máximo denominado saturação, a partir do qual qualquer aumento na concentração transformará o vapor em líquido ou sólido. É uma transformação na matéria, no caso do líquido inflamável. A concentração máxima que um vapor pode atingir em um ambiente fechado está, portanto, limitada pela pressão de vapor da substância, segundo a fórmula. Essas pressões de vapor, como eu já falei, vou reiterar, na parte que a gente formos estudar os 15 itens da FISPQ, nós vamos estar vendo esses pontos aí de maneira bem objetiva, que é a informação inicial que o projetista, o homem da segurança do trabalho, o profissional de segurança, seja engenheiro ou técnico, ou quem vai operar, precisa ter consciência disso, até quem vai receber o almoxarifado, que vai manipular, pessoal que vai fazer uma limpeza dentro de recipiente, precisa ter esses conhecimentos, só vai ter através de treinamentos obedecendo às normas. Então, a concentração em percentual, você está vendo aqui, ó, vê bem que a gente vai mostrar uma imagem mais à frente, a pressão de vapor, aí, milímetro de mercúrio. Então, nós temos a concentração igual a pressão de vapor por 760 vezes 100, vai se dar esse resultado, é a fórmula. Aqui mostrando de uma maneira mais didática, inflamáveis e combustível. Então, você está tendo aqui, numa temperatura de 20 graus, então existe o quê? Uma pressão de vapor de 17.535 milímetros de mercúrio, pouca coisa. Aqui a 50 graus, já tem isso aqui. A 760 graus, que é o padrão, nós temos 100%. Então tem 760 milímetros de mercúrio, certo? De pressão de mercúrio. Então isso significa mililitros de mercúrio. Significa que a pressão de trabalho dele, para ficar nessas condições, e tem que ser mantida nisso. Aí vamos pensar em termos de equipamentos. Em termos de equipamentos, existem equipamentos que o trabalho dele, você precisa ter manômetros instalados, pressostatos instalados, e dando a faixa de trabalho, aferidos na faixa de trabalho que ele precisa estar atuando. A CDU ele vai fazer a atuação. Esses instrumentos, eles têm que ser instalados em alguns equipamentos. Nós vamos ter uma tarefa na parte de análise de risco, tanto de análise de risco quanto análise de perigo, para você que está participando desse curso, você que está como aluno nesse curso, você fazer uma tarefa dessa. Vai ser importante para se colocar medidas de controle num reator químico.
Tudo bem? Então vai se preparando aí mais para frente. Aí nós vimos aqui, ó, mostrando aqui o exemplo, pressão de vapor de mercúrio, a pressão de vapor, e vai subindo. Então tem aqui a faixa, ó, entre 700, 760 até 800. Então está aqui 760. Vem até aqui na curva do gráfico, temos 100% de temperatura. Então aqui é o ponto aonde tem a pressão de vapor. Seguindo à frente, inflamáveis e combustíveis. Isso aqui eu estou só relembrando a vocês. Nós informamos diversas normas, um conjunto de normas, seguindo essa sequência numérica 17505, que é sobre líquidos inflamáveis e combustíveis. Tem também o decreto-lei que trata da NTT, é o 96044, a NTT 420, tem outros documentos, outros decretos que já saíram, criando atualizações, produzindo atualizações de transporte de produtos perigosos. Então depende, como já falei desde no começo das nossas apresentações, o tamanho do problema. Eu já trabalhei em empresas que eu tive que focalizar essa parte também, adequar veículos para transporte, ver a questão de fiscalização da Polícia Federal, a questão ambiental também, que se tiver um vazamento de uma substância dessa, vai gerar um impacto ambiental, conhecer as multas, conhecer como consegue lá se comunicar com o órgão ambiental na questão de ter as devidas autorizações para transportar essas substâncias, a capacitação para o motorista, para o transportador, as quantidades que vão ser, o que é pertinente. Então, e muitas das vezes a empresa utiliza, ela leva produto para outras base dela, ou às vezes ela fornece dentro da sua unidade, abastece veículos. Então depende muito do seu cenário para a gente estar trabalhando todos esses detalhes. Aí se for um caso desse, você tem um posto de gasolina, já está enquadrado na classificação 1, mas vamos supor que a tua instalação faça um inventário e se tenha uma quantidade de substância que enquadra ela como classe 2. Então, não é botar classe 1 e 2, a 2 já está incorporando a 1 aí nesse caso. Então, é preciso se saber o tamanho do problema. Que eu peguei empresas assim, empresas que só utilizavam o produto armazenado, a norma fala sobre isso, não era o negócio da empresa, era como fosse um insumo, né, substâncias para simplesmente fazer o processo. Tem empresas que produzia esse produto, era fabricante do produto inflamável. Outras contratavam transportadoras para entregar, aí já entra a NTT. Então tudo isso aí precisa ser visto e analisado de maneira ampla e ver realmente qual é o problema para se trabalhar em cima dele especificamente. Inflamáveis, combustão. Aqui já vem um pouquinho das informações do incêndio. Combustão, reação química de oxidação exotérmica favorecida por uma energia de iniciação. Quando os componentes combustível e oxidante, geralmente o oxigênio no ar, se encontram em concentrações apropriadas, que é a reação química que acontece. Então, a combustão é isso. Faixa de inflamabilidade e ou explosividade. Concentração do gás, o vapor inflamável, em mistura com o ar, situada entre o limite inferior e o limite superior de explosividade. Nessa definição, limite de inflamabilidade ou explosividade está no mesmo contexto de aplicação. Isso quer dizer o quê? Nós temos aqui, mostrando mistura pobre e mistura rica. Então, toda substância, nós vamos falar bastante sobre isso, que é uma informação de alta relevância, para fazer o nosso trabalho na área classificada. Então, nós temos aqui a mistura pobre, está aqui, está definido como magra, é uma mistura pobre. Nesse caso aqui, existe mais o que? Oxigênio, em concentração bem maior do que o vapor inflamável, né? A substância inflamável no ar. Aqui já é a mistura rica, tem mais produto que se inflama do que oxigênio, isso tem que estar numa proporção. Então existe... E a faixa explosiva aqui também, toda essa informação tem na FISPQ. A faixa explosiva, ela é a faixa onde pode... ter a explosão. E o momento de maior sinistralidade seria no meio, mais ou menos aqui no meio da faixa explosiva. Então, todos os produtos têm sua faixa explosiva. Tem faixas que são muito amplas, 4% até 70%, outros são 4% até 78%, quase 80%, o caso do acetileno. E outros também a faixa é bem pequena,
começa com 5, vai até 11, então a faixa é pequena. Então isso é importante se ter em mente para quê? Para se ter uma área que não venha se desenvolver uma atmosfera explosiva, ou isso em condições normais de trabalho, que é a definição voltada para a área classificada. Mas pode ter um incidente, um vazamento, um derrame, pode ser que crie uma atmosfera explosiva, não é uma classificada, mas é uma atmosfera explosiva, e mesmo assim tem que se ter as medidas de controle, tudo bem? Então a gente vai estar falando bastante sobre esse assunto para fazermos nossos exercícios. Agora as orientações finais. As orientações finais a gente pede, lembrando vocês que cliquem em Logoff para poder sair do curso, não cliquem no X, cliquem no Logoff para finalizar, tá ok? Para a gente registrar a sua saída. Verifique se tem alguma tarefa pendente ou se não tem tarefa nenhuma a ser realizada, ok? Realize a avaliação do curso e depois você responda a pesquisa de satisfação e solicite o seu certificado, tá bom? Muito obrigada